Senhoras e senhores, então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Dando início ao 4º encontro do Diálogos Temáticos entre as licenciaturas, daremos alguns recados. Primeiro, aqueles que desejarem certificado via Pró-Reitoria de Extensão, nós pedimos a gentileza de se inscreverem via QR Code, tem esses 2 cartazes aqui nas laterais. Professores e técnicos que desejarem horas para progressão, pode se inscrever aqui na planilha, né? Mesmo que não tenha o nome, nós enviaremos os dados à EDURGS. No primeiro momento, nós teremos a fala do professor convidado, o professor Alexander. Logo após, nós abriremos o microfone para perguntas. E no segundo momento, todos estão convidados a tomar um café, vocês podem pegar também já agora, e compartilhar suas experiências relacionadas à resolução. Dúvidas, enfim, questionamentos. Nós teremos agora a palestra do professor Alexander Monteiro Cunha. Convidamos o professor Alexander e a professora Rubiane a ocuparem seus lugares à mesa. O professor Alexander Monteiro Cunha atualmente é coordenador na Coordenadoria das Licenciaturas da URGS. É professor e pesquisador na área de ensino de física no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, mestrado em educação e licenciatura em física pela Universidade Estadual de Campinas. Já coordenou o curso de licenciatura em Ciências da Natureza e especialização em ensino de Ciências da Natureza por áreas de conhecimento. Foi professor de física na educação básica por mais de 10 anos. A professora Rubiane fará a mediação. Um bom evento a todos. Boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que damos início ao 4º encontro da série Diálogos Temáticos entre as Licenciaturas, que vamos tratar da Resolução 4/2024. É uma iniciativa do Grupo de Trabalho de Políticas e de Formação de Professores, e também do Grupo de Trabalho da Resolução CNE 4/2024, ambos vinculados à Coordenadoria das Licenciaturas da URGS, a Colicem. Eu gostaria de agradecer a presença de cada uma, de cada um, que se soma a esse momento de reflexão coletiva. E também quero fazer um agradecimento especial ao nosso convidado de hoje, professor Alexander Monteiro Cunha, que gentilmente aceitou o convite para compartilhar a leitura crítica sobre a resolução. É importante salientar que este ciclo de encontros, chamado Diálogos Temáticos entre as Licenciaturas, iniciou o ano passado e tínhamos como objetivo principal escutar as licenciaturas para contribuir com a atualização do projeto político-pedagógico institucional de formação de professores da URGS, a partir da escuta ativa da diversidade que constitui os nossos cursos de licenciatura. Entendemos que essa escuta deve ocorrer por meio do diálogo entre os cursos, reconhecendo as especificidades e também os pontos de convergência das diferentes áreas. Em 29 de maio do ano passado, foi apresentadas as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior de profissionais do magistério superior, de educação escolar básica, que acabou atravessando as discussões que tinham como foco a atualização do PIL. A proposta da série Diálogos Temáticos é justamente essa: criar um espaço de interlocução qualificada em torno de temas que atuam diretamente em nossas práticas formativas. Então, no ano passado, o nosso primeiro encontro ele teve como tema o projeto institucional e os diálogos com o Sistema Nacional de Educação. No segundo encontro, tivemos como tema a inserção curricular da extensão das licenciaturas da URGS, e nesse encontro já começamos a pensar indiretamente na Resolução 4/2024, pois ela havia sido lançada bem próxima da data do evento. Também passamos a construir um grupo de trabalho, organizar um grupo de trabalho para estudar e produzir um documento crítico sobre a resolução, que hoje está disponível no Lume, como um relatório técnico. O grupo de trabalho estudou as resoluções anteriores, comparou e evidenciou as principais mudanças. Depois, analisou criticamente as principais alterações e a sua relação com a formação. Já o terceiro encontro ocorreu no final do ano passado e conversamos sobre as licenciaturas e a educação à distância,
e mais uma vez surgiu o tema da nova resolução. Nesse quarto encontro, o foco está na resolução CNE 4/2024, que traz novas diretrizes para os cursos de formação de professores. Sabemos que se trata de uma resolução recente, que está em processo de assimilação por parte das instituições e que traz consigo uma série de implicações para o modo como organizamos nossos currículos, nossos estágios, nossas propostas pedagógicas. Por isso, nosso esforço hoje é coletivo. Queremos entender melhor, problematizar e imaginar caminhos possíveis à luz da realidade da URGS. A estrutura da nossa tarde está dividida em 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos ouvir, então, o professor Alexander. E após a sua fala, nós vamos abrir para uma roda de conversa em um formato mais aberto e horizontal, para que cada participante possa socializar as experiências mobilizadas em seus cursos. Então, eu convido o professor Alexander para tomar a palavra e, mais uma vez, eu agradeço por sua presença aqui hoje. Bom, vou falar de pé, tá, para conseguir fazer a apresentação, agradecer a mediação da Rubiane, muito obrigado. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos os presentes, é um momento importante aí da gente conseguir dialogar isso com grades, os NDEs, outras instâncias da universidade também, agradecer a presença do DCP Grade aqui também, que é muito importante, né, a gente conseguir ampliar o diálogo dentro da universidade. O propósito dessa apresentação é mostrar um pouco o que já foi sendo desenvolvido com relação a esse debate da resolução nos últimos tempos, tá? E tentar propor algum diálogo para que a gente veja conjuntamente para onde podemos caminhar, né? Primeiro tem uma questão de situar, que é importante, né? Essa resolução, ela é a terceira resolução aí em menos de 10 anos, né? Então a gente vive, né, e nos angustia um pouco isso, de recorreramente a gente ter novas resoluções de formação de professores sem antes conseguir avaliar o projeto que a gente acabou de reformular. Então, isso nos deixa uma certa angústia. A gente sabe que tem esses movimentos, inclusive muitos políticos, né, e que nos ajuda a situar um pouco o momento que a gente se encontra. Eu gostaria de destacar das 3 últimas, né, a resolução 2 de 2015, ela foi construída após um amplo debate, incluindo principalmente muitas demandas das CONAES, dos Conselhos Nacionais de Educação, né? Então teve, por exemplo, a questão da indissociabilidade entre formação inicial e continuada de professores, a valorização docente estava ali presente nessa de 2 de 2015, que não está presente nas posteriores. Só que a gente vivenciou momentos políticos aí de rápida transição, né? A resolução 2 de 2019 foi reconhecida aí, né, representativa da BNC Formação de Professores, muito alinhada à BNCC, né? E a 4 de 2024, ela veio também rapidamente, sem ampla discussão, né, para derrubar a 2 de 2019. Por que trago isso? É importante a gente trazer, né, que ainda que a gente não se identifique ou não goste, né, da 4 de 2024, né, a gente teria que ter outra resolução, né, outro movimento aí para derrubar essa, para voltar para 2 de 2015. Né? Então a gente precisa pensar um pouco nesse contexto que a gente vivencia e ver que forças que a gente tem, né, até para conseguir dialogar com outras instâncias. Aqui também trazer que existem documentos do Conselho Nacional de Educação relacionados, né, a essa nova diretriz, especificamente 2 que acabaram de ser lançados, né, e ainda não estão em voga, né. Primeiro, um parecer
de março desse ano, que está aguardando homologação do ministro da Educação, né? E depois saiu agora, no final de março, uma consulta pública sobre um projeto de resolução sobre os estágios, né? Então, essa consulta pública está aberta até abril. Por que estou trazendo isso, né? O Conselho Nacional de Educação nos instruiu a implementar uma nova diretriz de formação de professores e a gente ainda tem, dentro dele mesmo, né, informações em aberto sobre a implementação dessa nova diretriz, né? Então, isso dificulta um pouco o debate, inclusive interno aqui dentro da URGS, né? Afinal, a gente, qual que é a perspectiva de estágio ali que a gente vai adotar a partir da resolução? Bom, ainda estão discutindo um pouco qual que pode ser essa perspectiva de estágio, né? Porque ainda estão para aprovar uma diretriz nacional específica para o estágio supervisionado de docência e curricular de docência. Outra questão importante da gente trazer, né, são os documentos internos da URGS que a gente tem correlacionado, né, que de alguma forma se correlaciona a essa resolução, né. Primeiro, trazer que já tem um relatório, a Rubiane já trouxe um relatório de um grupo de trabalho que produziu no final do ano passado, no decorrer do ano passado, com um olhar mais crítico sobre a resolução. A gente vai dizer qual que foi um pouco o objetivo desse relatório um pouco mais para frente. Mas, além desse documento específico sobre a Resolução 4 de 2024, a gente tem algumas normativas internas na URGS que, de alguma forma, se relacionam com as diretrizes, né? O projeto institucional das licenciaturas, que é lá de 2015, a resolução do CEP sobre estágios de docência de 2007, né? A resolução do CEP ali, as duas, né, da extensão, né, da curricularização e da extensão, bem como a que traz as atividades complementares. Algumas ações também, né, correlacionadas a essa diretriz que a Corlicei já fez, né? Ali em janeiro de 2024, a gente soltou uma nota sobre essa nova diretriz, que ela ainda não estava aprovada, ela estava em consulta pública, e a gente soltou uma nota ali, dizendo, olha, precisa ampliar esse debate público sobre as diretrizes de formação de professores. Não dá para, a toque de caixa, mudar novamente a resolução sem ampla discussão, principalmente com as instituições formadoras de professores, né, dos profissionais aí da educação, né. Então, essa nota ela foi publicada durante o momento ali da consulta pública. Essa consulta pública para as diretrizes que foram homologadas ali, elas foram votadas no Conselho Nacional de Educação em 12 de março de 2024. Foi homologada em maio ali pelo ministro da Educação, mas foi votada em 12 de maio. A consulta pública para essa diretriz encerrou no final de fevereiro. De final de fevereiro para 12 de março, o Conselho Nacional de Educação diz que conseguiu ver todas as sugestões ali, né, e, de certa forma, incluir na diretriz, né. Além disso, a gente tem um grupo de trabalho de políticas de formação de professores ali desde 2022, antes da minha gestão da Corlicem. Esse grupo já tinha sido instituído, ele passou por reformulação ali dos componentes dele, né? Mas dizer que é um movimento que a Corlicem, de gestões anteriores, né, já vem trabalhando as diretrizes que vão surgindo, né? Então, esse GT daí, ele derivou de um anterior, que era o GT da BNC Formação. Teve professores aqui que trabalharam nesse GT, que também produziu um relatório crítico sobre a resolução de 2019,
né? Então, esse relatório ele foi também socializado lá atrás. Depois desse trabalho desse GT, se pensou que a gente tinha que voltar para dentro aqui da universidade e pensar um pouco melhor essa nossa política de formação de professores, né? Então, a gente tem sempre essa intenção e foi feito outros trabalhos, inclusive na gestão anterior da minha. Mas nessa gestão, na retomada desse grupo de trabalho sobre políticas de formação de professores, a gente tinha 2 objetivos. Primeiro, a releitura do projeto institucional das licenciaturas, né? E o diálogos temáticos entre as licenciaturas, que é esse diálogos aqui que a gente está vivenciando. A gente considerou ali, o grupo de trabalho considerou trabalhar esses 2 objetivos conjuntamente. Por quê? Porque a gente acreditava que o olhar ali para o projeto institucional das licenciaturas teria que ser a partir das experiências já vivenciadas dentro dos cursos de licenciatura, né? Não dá para a gente produzir algo, né, enquanto projeto institucional, né, para depois falar para as licenciaturas. Não, tem que vir das licenciaturas. Então, a intencionalidade primeira desses diálogos era escutar os cursos de licenciatura para reler, né, o projeto institucional ali e contribuir em possíveis reformulações. Nesse processo, a gente foi atropelado novamente por uma nova resolução. Quando veio a nova resolução, a gente parou um pouco e teve que começar a olhar para essa nova resolução sem conseguir reformular, né, reler aí o projeto institucional das licenciaturas. Isso também aconteceu em 2019. Em 2019 também teve um GT dentro da Corlicem, em gestão anterior à minha, que tinha como intenção discutir, né, o projeto institucional das licenciaturas, e a resolução veio novamente ali atropelando. Esses vão sendo exemplos, né, de como a rápida transição entre as resoluções, elas vão nos impactando internamente. A gente não consegue pensar muito o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque logo já vem outra resolução e a gente tem que se debruçar dela, tentar entender, né? E isso parece que a gente vai deixando um pouco a nossa identidade institucional na formação de professores, né? Bom, os 3 diálogos que aconteceram no ano passado, eles eram voltados ali principalmente para a reformulação do PIO, quando eles tinham sido planejados, só que só o primeiro ocorreu antes da publicação oficial das novas diretrizes, ali em abril. Os outros 2, né, a gente já tinha planejado essa sistemática, já estávamos organizando eles foram ocorrer ali depois da publicação das novas diretrizes. A gente resolveu mantê-los, por enquanto que tinha um outro grupo de trabalho focado em ler as novas diretrizes de formação de professores, só que o que a gente viu é que não tinha muito como separar, né? Então, como exemplo, no diálogo sobre a inserção curricular da extensão, né, a gente chamou a Sandra de Deus para fazer uma fala de abertura, e depois tivemos discussão. Não tinha como não aparecer nesses diálogos o que estava acontecendo com a resolução. Nesse caso, o grande problema era a compreensão restrita ali da extensão que está presente na Resolução 4 de 2024, que eu vou mostrar um pouco melhor mais para frente. A partir desse momento, então, nesse 4º diálogo, já iniciando esse ano, a gente tomou a decisão que tinha que juntar os 2 grupos de trabalho e trabalhar conjuntamente ali para discutir essa resolução dentro da URGS. Agora, voltando para olhar um pouco para a resolução, né? Então, vou olhar um pouco para a resolução e documentos correlacionados aí. Isso é um pouco um comparativo ali que o grupo de trabalho sobre a resolução nos ajudou a montar, né?
Destacando só algumas mudanças, né? Primeiro, que nos surpreende a prática como componente curricular, aí, depois de mais de 20 anos, ela é originária ali da resolução de 2002, né? Depois de 20 anos, ela sumiu de repente, né, do curso de formação de professores, né? O estágio supervisionado vai continuando ali com as 400 horas, e a gente tem a inclusão da extensão nessa nova resolução aí de 2024. Né? De 2019 não se falava da carga horária de extensão, né? Bem como as atividades complementares que deixou de ter ali nas resoluções aqui do Conselho Nacional de Educação desde de 2019. Acho que como um pouco linha do tempo, né? Situar que a gente fez a inserção da extensão entre essas duas resoluções, mesmo a de 2019 não prevendo ela. Por quê? Porque tinha uma outra normativa, né? Uma outra lei aí, geral da extensão, que nos exigia isso. Então a gente, de certa forma, pode-se dizer que essa carga horária ali, ela já possui, de certa forma, nos nossos cursos. A gente vai verificar a qualidade também, segundo a resolução, né? Ver como que está essa qualidade um pouco. Não qualidade de se é bom ou ruim, não nesse sentido. Qualidade segundo o que prega a nova diretriz de formação de professores. E, além disso, a gente tem uma normativa interna também que garante aí 6 créditos de atividades complementares. Isso é importante lembrar na alteração curricular. A ideia é só apresentar tópicos um pouco mais gerais, né? A ideia é a gente verificar a necessidade de aprofundamento em cada um deles, né? Mas alguns destaques sobre esses assuntos dentro da resolução, né? O primeiro é a extensão, e o que nos assustou, de certa forma, né, o que está presente ali, principalmente na resolução, é que diz claramente que a extensão tem que ser nas instituições de educação básica. E não é a compreensão de extensão que a gente tem aqui dentro da URGS. Então, a gente tem pegando ali a resolução do CEP, né, uma compreensão de extensão com processo educativo, cultural e científico, né, e na relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Então, a gente vê aí, por essas novas diretrizes, uma certa restrição da compreensão de extensão. Então, ainda que a gente possa vir ter a extensão já inserida nos nossos cursos de licenciatura, aqui, pela nova resolução, parece que a gente tem que voltar a olhar, né, para pensar aí, né, se faz sentido, né, o quanto que a gente vai tensionar essa adequação, né. Aqui é só um exemplo, só para dizer que no artigo 13 ali tem o que eles estão entendendo como extensão. Então está ali claro no parágrafo 4º do artigo 13, o que eles estão entendendo como essa extensão que é desenvolvida dentro das instituições de educação básica. Esse é outro ponto, né, muito delicado, que aqui também volta a ideia de que o estágio também deve ser realizado em instituição de educação básica, né? Então, o estágio supervisionado de docentes tem que ser realizado em instituição de educação básica, né? E, inicialmente, por meio da observação e, progressivamente, por meio de sua atuação direta em sala de aula. Vou fazer um parênteses aqui, né, que eu acho que é importante. Eu sou professor de estágio em ambiente não formal de ensino. Como que fica o meu estágio? É em ambiente não formal de ensino. Então, eu vou ter que ir lá conversar dentro do NDE, do meu curso, dentro da Congrade do meu curso, para tentar entender. A gente tem boas experiências formativas nisso. Eu tenho um ex-aluno desse estágio que
que foi contratado pelo Museu da PUC. Né? Então, é um campo profissional possível para ele. Né? Só que talvez ele não mais se enquadre nessa concepção de estágio que é dentro de instituição escolar. Como também, né, pode não se enquadrar naquela concepção de extensão. Então, lá junto do NDE do meu curso, a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente vai manter esse estágio, porque tem uma qualidade formativa. Se a gente vai manter, como que a gente vai conseguir manter? Vamos deixá-lo, de repente, acima das 3.200 horas mínimas, então vai ter um estágio a mais. Então, a gente vai ter que pensar junto nesse sentido, ali dentro do NDE e da Congrade. Eu falo isso e a coordenadora da minha Congrade está aqui. Né? Outra questão que nos pega bastante, né? O estágio, segundo essa diretriz, ele diz que é desde o início do curso. Tá? Desde o primeiro semestre do curso. Esse é um movimento que foi ocorrendo, né? Então, na diretriz lá de 2002, dizia que era só na segunda metade do curso, né? Isso foi mudando até depois dizer que não tem aonde se inicia, até chegar no momento para dizer que tem que ter estágio desde o primeiro semestre. Como que é isso, de estágio desde o primeiro semestre? Vamos ter que pensar junto também. Né? Volta aí, né, iniciando com atividades de observação, acompanhadas. Eu vou pular um pouco isso, porque tem o outro slide que esmiuça um pouco o significado disso. Mas eu gostaria de trazer esse terceiro aqui, né? Estar claramente articulado a disciplinas que envolvam a prática de ensino. Quem acompanha a história dos cursos de formação de professores, né, já viu bastante disso da prática de ensino, né, esse termo muito recorrente ali, até a década de 90, ele era ele se fazia presente nos cursos de licenciatura, mas não se tinha uma delimitação muito clara o que era essa prática de ensino. Alguns cursos, algumas instituições, eu vou até colocar dessa forma, algumas instituições, as práticas de ensino eram relacionadas às disciplinas de didática, em outras instituições eram relacionadas a esse entendimento de estágio, tal como a gente tem agora. Daí foi a resolução lá de 2002, que um pouco antes dela ali, teve outros documentos que um pouco antes começou a separar, né, a deixar bem claro que há essa separação e ampliar a importância de se ter o estágio desenvolvido em instituições escolares. Né? Bom, mas se volta aí o termo para a gente tentar entender como que ele está sendo colocado nesse contexto. Daí, para isso, eu começo a trazer algumas coisas que estão presentes nesse projeto de resolução de estágio. Esse projeto ele ainda está em consulta pública, mas ele começa a nos dar indicativo de como que se estavam pensando ali durante a resolução. Trago 2 pontos, né? Primeiro, essa solidez teórico-científica das disciplinas que ensejam atividades práticas. Né? Então, para quem é do estágio supervisionado, quem pesquisa sobre estágio supervisionado, a gente já tem uma defesa de mais de 10 anos, aí, mais de 30 anos, que o estágio seja entendido na sua dimensão teórico-prática, né? O estágio não é só prático, a gente produz conhecimento ali durante o desenvolvimento do estágio, tem a sua dimensão teórica ali atrelada, né? E quando se vê essa solidez teórico-científica, de certa forma pode nos acalmar, mas se a gente olha para o outro tópico ali, né, que o estágio deve ter o foco na prática. Então, a partir do que é delineado pelas respectivas teorias de cada disciplina. Então, nos parece que começa a separar,
né? Então, dentro o estágio, ele não seria mais uma unidade curricular teórico-prática, mas teria uma unidade curricular que teria parte dela uma carga teórica e a outra parte dela o estágio atrelado a essa disciplina. Conceitualmente pode ser que talvez mude pouco, mas isso pode ter impactos em carga horária e tudo mais, né? Então, acho que isso a gente precisa pensar direitinho. Mas vou trazer um outro aspecto aí desse projeto de resolução que é interessante, né? Que o plano de estágio deve prever, né, algumas questões, né, pode prever ali, tais como, né, pensando que desde o início do curso, pode ser progressivamente, a partir da observação e tudo mais, daí o projeto lista esses 5 aí, né, instrumentos e meios de aprendizagem, né, a observação, a entrevista, a análise documental, planejamento do ensino e aprendizagem, a regência. E o que acontece? A gente foi olhar ali no PIL, né? E daí tem um trecho para o PIL, Projeto Institucional das Licenciaturas, né? Que tem um trecho se referindo às práticas como componente curricular, né? Que também comenta das observações, entrevistas, pesquisas referentes à gestão, análise de materiais didáticos. Por que eu estou trazendo isso? Tentar dar algum tipo de alento, né? Não sei se é possível nesse sentido, né? Mas que a gente tem boas experiências formativas dentro dos cursos de licenciatura. A gente não pode olhar para essas boas experiências, olhar para a resolução e só dizer assim, vamos jogar fora porque não se enquadra, né, de certa forma. Mas aqui, as práticas como componente curricular, que elas não estão mais presentes nas novas diretrizes, né, ela pode, a depender de como está instituída ali dentro de cada um dos cursos, a depender disso, né, talvez possa ser uma possibilidade de entendimento do estágio desde o início. Isso quem vai discutir são os NDEs e Congrades, né? Cada um que tem que avaliar se isso é possível dentro do seu curso. Lembrando que pela resolução, estágios e extensão são desenvolvidos em instituições de educação básica. Então, trazendo um elemento aí possível de ser pensado ali dentro dos NDEs. E o que acontece? Que isso é importante, né? A gente vai trazendo elementos, né, de discussão de alguns professores, né, mas o momento que a gente se encontra aqui hoje é para ver outras possibilidades de se pensar também, tá? Não necessariamente essa, né? Talvez essa nem seja boa para muitos dos cursos aqui, mas a gente precisa dialogar. O exemplo aqui é para mostrar que a gente precisa dialogar e tentar entender como que são as experiências dos outros. Trazendo um trecho, daí alguns pontos específicos, né, que afetam alguns cursos mais específicos. Esse daí afeta os cursos que possuem segunda habilitação, ou dupla habilitação. Então, esse parecer, ele vai trazer que a dupla habilitação, ela não tem. O que tem agora é primeira habilitação e segunda habilitação. Tá? Esse ponto é importante para alguns dos cursos, né? E que, por exemplo, eu vou tomar a liberdade de citar um exemplo, letras português e inglês, né? O que se tem segundo o que está compreendido no parecer. Esse parecer foram perguntas que foram enviadas ali para o Conselho Nacional de Educação e ele está respondendo a essas perguntas. O que diz o parecer? Que se é letras português e inglês, tem que primeiro entender um curso de primeira habilitação em língua portuguesa ali,
de 3.200 horas, e a segunda habilitação para inglês tem que ter mais 1.000 horas. Então, esse curso que seria de dupla habilitação, tal como ia desenvolvendo, ele começa a ter 4.200 horas. Então, isso é algo que vai ter que ser pensado nos cursos que possuem essas possibilidades. Esse é um outro sobre a área básica de ingresso, né? Também está ali no parecer, então começou a se ter dúvidas mais específicas, tem outras ali no parecer que são sempre importantes, né? A área básica de ingresso foi instituído numa resolução específica para a educação física, tendo uma área básica de ingresso entre licenciatura e bacharelado, e daí nesse parecer tem duas perguntas ali, né, que numa primeira a resposta diz que a 4 de 2024 revoga a específica da educação física de 2018. Então, os novos cursos de educação física não teriam mais, de licenciatura em educação física, não teriam mais ABI, tá? Os novos, mas ainda abre um precedente para quem já tinha, de alguma forma, aí, o curso ABI, a mantê-lo. Isso daí já na pergunta 17.2 ali do parecer. Tá? Então é preciso olhar, o curso de educação física, é preciso olhar aonde se enquadra aí especificamente. Sobre as disposições transitórias, tem um prazo de 2 anos para ser implementada a partir de 1º de julho de 2024. E o outro é que os licenciados matriculados até a data da homologação da resolução têm direito assegurado de concluir seu curso sobre a orientação curricular pela qual iniciaram. Veja que esse artigo não diz que os alunos que ingressaram até a implementação do novo currículo. É o que diz até a publicação dessa resolução, que foi 1º de julho de 2024. Então, quem ingressou no segundo semestre de 2024, no primeiro semestre de 2025, segundo de 2025, primeiro de 2026, teria que entrar numa regra de transição. Ali na resolução não é muito claro essa transição curricular, daí novamente no parecer vai apresentar ali o que seria entendido, vai afirmar que precisa ter essa transição curricular. Muitos cursos já vivenciaram isso, faz uma resolução ali específica, né, comentando sobre essa transição curricular. Aqui uma questão que é muito importante a gente destacar. Pelo prazo da resolução, os cursos que têm turma ingressando em 2026-2, né, eles têm até janeiro do próximo ano para enviar para a Cangrade o encaminhamento, o pedido aí de alteração curricular e de novo PPC. É um prazo um tanto apertado aí, né? Então a gente tem que, é importante esse diálogo aí para a gente conversar. São 7 cursos de licenciatura nesse caso, tá? E a Corlicem se propõe aí a sentar com esses 7 cursos para tentar o mais rápido possível propiciar a discussão ali dentro, ver o que precisa auxiliar, né? Então esses 7 cursos a gente precisa ter um olhar mais específico. Todos os demais cursos que possuem ingresso somente em primeiro semestre do ano, tá, eles teriam um prazo ali de julho de 2026 para enviar para a Cangrade, para a Câmara de Graduação, o processo de alteração curricular e de novo PPC. Lembrando dos trâmites ali dentro da unidade, né, que em algumas unidades isso transcorre
muito facilmente, em outras pode levar um pouco mais de tempo. Então tem ali, antes de enviar para a CANGRAD, tem que passar por várias instâncias. Tem o núcleo docente estruturante, muito importante, o núcleo docente estruturante ser específico do curso de licenciatura. Tá? Então, existem, as CONGRADs podem ser conjuntas, mas muitos dos cursos aqui dentro da URGS possuem núcleo docente estruturante separado para os cursos. É importante por quê? Porque tem que ter professores ligados à licenciatura aí para pensar essa alteração. Tá bom? Então tem que ter, isso é bem importante, as CONGRADs que não tiverem, é importante chamar os professores da área de ensino e de educação para contribuir nessa reestruturação. Né? A CONGRAD principal, mas envolve também a aprovação de outras CONGRADs quando as disciplinas são compartilhadas. Tá? Então não pode se esquecer dessa aprovação. Né? A aprovação dos departamentos, quando mexe com alteração de carga horária e outros tipos de alteração, tem que ter ali do departamento, aqui está associado àquela disciplina. Da COMEX, por causa da carga de extensão ali dentro das disciplinas, tá? E por fim do Conselho da Unidade. Né? Por que tudo isso? Né? Já vão, né, quem for aí fazer a adequação, né, já vão conversando ali dentro das unidades. Aqui algumas ações da Corlicem que a gente está desenvolvendo, né, e que está em aberto. Por quê? Porque também é importante escutá-los para ver como que vocês percebem ou veem possibilidades da Corlicem dentro aí da instituição poder atuar. Né? Então, a princípio, a gente pensou nessa questão de apoio às CONGRADs e os NDEs. Né? Esse diálogo é importante para uma escuta coletiva e de socialização. A outra, né, daí pensando principalmente aí nos 7 cursos, né, ter essas visitas às CONGRADs e aos NDEs para ter um olhar mais direcionado. Né? Ali a Corlicem pode olhar o currículo ali, ver, discutir possibilidades dentro das CONGRADs e dos NDEs. A gente se coloca à disposição. Se as CONGRADs e os NDEs não quiserem, acharem que não é conveniente, a gente não precisa participar. Então, diálogos com instâncias internas envolvidas no processo. Né? Então, já agradecendo, eu já tinha agradecido a DCPGRAD aqui dentro, então a gente está em diálogo com a DCPGRAD, tentando entender possibilidades aí também, né? Junto com a PROGRAD também, já vou te passar a palavra, professor, prometo. Com a CANGRAD, com a Câmara de Graduação, a gente já levou essa preocupação, como que a gente pode ter um processo que, de repente, minimize a quantidade de diligências ali no processo de alteração curricular, de novo PPC. Então, a gente acredita, então já tivemos essa conversa ali com o Rafael. E podemos ter outros também, né? Então, com outras instâncias, para realmente mobilizar e tentar facilitar o processo. Colaboração nas alterações necessárias das normativas internas gerais aqui da URGS. Né? Então, você precisa, né, que a resolução de estágio ali, de docência, ela é de 2007. Né? Talvez a gente precise vê-la ali, pensar nela. Né? Então, a gente está ali também colaborando nesse sentido. E, por fim, também subsídio para uma ação política da URGS, né? Que é importante a URGS também se situar externamente sobre como que está vendo essa resolução. Para isso, o principal documento ali já produzido dentro da Corlicem é o documento do GT,
né, que tem um olhar um pouco crítico. A gente encaminhou já para a pró-reitora, né? Então a pró-reitoria em diálogo ali também com outros pró-reitores de graduação. Fui convidado a participar de uma reunião de pró-reitores de graduação para ver o que eles estavam discutindo ali, principalmente pensando na questão de encaminhamento de um documento ali para o Conselho Nacional de Educação com dúvidas, com mais dúvidas, né? Então, é importante, temos mais dúvidas, vamos tentar sintetizar essas dúvidas. A gente pode enviar essas dúvidas tanto via URGS, né, como sendo possível inserir nesse documento, junto com outras pró-reitorias aí, de outros IES, né, seria muito bom também, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né? Vou parar por aqui, eu vou passar só a palavra, né, convidar a pró-reitora de graduação, caso queira dar uma palavra aqui, né, a professora Nádia. Obrigado pela presença, professora. Imagina. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação poder estar aqui. Eu aprecio muito o trabalho que a Corlicem faz junto à URGS, né, através da Prograde. A gente está tentando oportunizar algumas iniciativas que surgem, que vêm da Corlicem. A Corlicem tem contribuído muito e a gente está procurando também dar maior visibilidade ao trabalho, né? A professora, a gente está procurando o professor para participar de outros fóruns e os representantes da Corlicem. Mas eu gostaria de fazer um breve comentário, porque eu sou, sobre o assunto que está em pauta, eu sou de uma área dura, né? Eu sou da área da química, então eu não transitei durante muito tempo nessas áreas associadas às licenciaturas, basicamente. E eu tenho uma posição de que é importante a gente trabalhar no coletivo de professores responsáveis pelas licenciaturas, para que a gente possa finalmente chegarmos a um consenso, ou não, mas que isso seja levado adiante. Para isso eu me proponho, mas de maneira nenhuma a gente tem uma posição cristalizada, porque a gente precisa dessa parceria e a gente precisa dessa escuta dos cursos. O que eu tenho visto em relação ao assunto, eu participei de uma reunião de colégio de pró-reitores e há muitos questionamentos em relação a esses assuntos, a questão da resolução. Inclusive, a gente tem algumas universidades no Brasil que são mais novas, que elas têm mais de 50% dos cursos são cursos de licenciatura. Mato Grosso é um estado que tem situação nesse tipo. A gente tem vários estados onde nós temos até mais cursos de licenciatura que a gente tem aqui. Então, é uma grande preocupação, e o coordenador geral do colégio, o professor Eduardo, ele está empenhado em encaminhar as reivindicações de eventuais modificações ao MEC, né, ao Conselho Nacional, no caso. E eu me coloco à disposição. Então, o professor Alexandre me procurou mais de uma vez, preocupado com a questão de que talvez a Prograde tivesse uma posição já cristalizada sobre como nós vamos realizar. A gente vai acompanhar os movimentos de vocês. E para que a gente possa oportunizar com agilidade, a gente se coloca sempre à disposição. Nós temos reuniões semanais de equipe, o professor Alex tem participado, né, a Corlicem tem participado ativamente, sim, muito intensamente das reuniões da Prograde, e a gente está ali para absorver as demandas, verificar o que se pode fazer internamente. Inclusive, eu estive, né, professor, junto à Câmara de Graduação, aquela reunião que o senhor preparou com o professor Rafael. Eu estive no início da reunião exatamente para sinalizar a importância que é a tramitação interna na Câmara de Graduação, a necessidade da gente agilizar esses processos, e ele relatou, então, que criou uma comissão especial para apreciar esses casos em que é precisa tramitação mais rápida. Então, o meu papel aqui é esse, é dar as boas-vindas e dizer para vocês que a gente está aberto e que a gente vai receber a demanda do coletivo e vai encaminhar, né? A questão é, vocês são os e as especialistas, a gente está lá para fazer com que a máquina funcione. Espero que a gente consiga agilizar. Certo? Estamos à disposição. Obrigada. Obrigado, professora. Então, obrigado, professora Nádia, obrigado
Alex, pela explanação. E agora, então, é esse momento de escuta, né? A nossa ideia é que abrir a palavra para vocês, e principalmente para escutar como é que estão as mobilizações nos cursos em relação a 2024. Se já houve algum debate, ou se ainda não houve debate, né, sobre esse assunto. E também pensar em questão dos estágios, como vocês estão vendo os estágios, a extensão, tem a questão do EAD também, né? Então são várias mobilizações que vão provocar aí uma mudança na formação. E a ideia agora é abrir, né, como a professora Nádia colocou, existe um apoio da Prograde, dos encaminhamentos que o coletivo, e para isso a gente precisa escutar o coletivo, né? Então esse é o segundo momento de escuta. Eduardo já está inscrito. E o café, ele está liberado, assim, vocês levantam, né? É bem informal, é um momento mais horizontal agora. E eu vou anotando, então, as inscrições. Boa tarde, pessoal. Não sei se todos me conhecem, eu sou o Eduardo, conheço grande parte de vocês, eu sou coordenador do Núcleo Acadêmico da Exefit, mais envolvido diretamente com as licenciaturas da dança. Eu sou professor de educação física, que o professor Fabiano não consegue estar aqui. E depois de muita conversa interna no núcleo, e muita conversa também aqui, e conversa... minha fala vai ser um pouco de desabafo. A gente parece estar sempre correndo atrás do rabo em relação a essas resoluções. Particularmente a educação física. Em 2018 a gente conseguiu fazer um ajuste para separar a entrada em licenciatura e bacharelado. E no mesmo ano de 2018 surgiu essa resolução da área básica de ingresso, que o aluno entraria na área básica e depois na etapa 4 optaria por licenciatura ou bacharelado. Vimos. Posteriormente a isso, com N questões surgindo sobre formação e N dúvidas nossas, que o pessoal da DCPGrade sempre está junto, o pessoal do currículo sempre está junto apoiando, nós nos deparamos daí com essa questão que acaba fazendo uma revogação tácita, segundo esse questionamento que o professor Alex trouxe, da nossa resolução da Educação Física 6/2018. Ok, depois isso eu vou trazer particularmente sobre a Educação Física com o professor Alex para não ocupar o tempo de vocês. Só que, muito baseado na palavra do Fabiano, eu vou fazer minha fala aqui, que é o coordenador atual do curso. No ano passado, a gente recebeu uma demanda gigantesca de inclusão na prova prática do ENAD dos estudantes da licenciatura. Eu imagino que vocês passaram por todo esse problemão e vivenciam o dia a dia, de ter que inscrever estudantes no ENAD para a prova prática, trabalho de atraso de estudante, prova prática anual, ok, prova teórica anual também. E em nenhum momento a universidade questionou as instituições superiores. A universidade faltou, eu acho, a gente foi como instituição frágeis, porque a gente recebeu isso muito de cima para baixo. Eu entendo, cumpra-se, mas nós como URGS nunca paramos para questionar o Conselho Nacional de Educação, o INEP, qual o objetivo dessa prova prática. E agora chega mais uma resolução para nós, cheia de fragilidades, para nós tentar nos adaptar a elas, e nós aqui, como técnicos do dia a dia, como docentes que vivenciamos com grades, CNDF, a gente, mesmo lendo, a gente já percebe as fragilidades dela, uma possível alteração em breve. Daí eu fico pensando, será que não vai ser mais uma vez, a gente vai alterar isso, vai passar 1 ano, 2 anos, nós vamos ter que alterar de novo, considerando todas essas fragilidades? Será que não é o momento de a gente parar a bola e falar, não, peraí, tudo que está acontecendo, todo esse emaranhado de resoluções, vamos sentar, vamos nos acalmar um pouco, vamos pensar a melhor forma de ou questionar ou se posicionar como universidade. Não, vamos fazer assim, calma. Não sei, pessoal, eu queria trazer isso para vocês como um problema do dia a dia nosso de Congrade no acadêmico. Porque a gente está sempre correndo atrás do rabo com resoluções, com alterações baseadas em resoluções. E isso me preocupa porque estressa muito a gente como técnico administrativo e como docente que está coordenando o Congrade. Porque acaba que o docente para todas as atividades acadêmicas que ele está fazendo para tratar uma resolução de alteração curricular, virou coordenação, mudou coordenação, tem que mudar e se adaptar à regra do jogo novamente, e assim novamente a cada 2, a cada 4 anos. Isso é uma questão que me preocupa bastante. Será que é a gente que está errando nisso? Será que nós, como universidade, não deveríamos, em algum momento, manter uma posição firme como Conselho Nacional de Educação? Eu posso estar errado, cara. Posso estar errado, pode ser uma carta
e cumpra-se, ok, por isso a gente vai fazer, mas eu quero trazer para vocês essa questão, que é a primeira que eu trago, que não tem resposta. Mas a minha dúvida... cadê o professor Alex? Aí. Eu acho que a dúvida de muitos é sobre esse estágio de docência desde a primeira etapa do curso. Nós, na educação física e na dança, nós temos disciplinas que a gente chama de disciplinas pré-estágio, que seriam os fundamentos do estágio, ou estágio, com algum outro nome, que é que o aluno aprende a parte teórica do estágio, tenha uma experiência de 1 ou 2 ou 3 semanas em sala de aula, não ele como regente da turma, mas ele vivenciando a prática do estágio. Será que isso contaria para ser estágio desde o primeiro semestre, primeira etapa do curso? Porque eu vejo como algo muito arriscado a gente pegar nossos calouros e botar no estágio direto. Eu não aconselharia isso de jeito nenhum, com meus 12 anos de URGS que tenho. E como professor, e como licenciado. Bom, o que eu posso dizer é cada vez que eu converso com um professor, tem uma ideia diferente de como operacionalizar isso, né, essa questão. Essas ideias vêm de onde? Vêm das próprias experiências que cada curso já possui. Então, muitas vezes o olhar, o exemplo que eu vou trazer daqui, é o olhar que eu estou trazendo da minha vivência ali dentro do curso. Por isso a importância da gente socializar. Eu não sei dar essa resposta para ti. Né? Talvez o que a gente possa aceitar seria esse momento, acorre sem, mais alguém senta ali junto com a educação física, vê a possibilidade, a gente faça a discussão, né? Teria a possibilidade de fazer um diálogo só sobre estágio, né? Então, só sobre estágio, cada um traz sua problemática, a gente vai tentando analisar, porque o que acaba acontecendo, inclusive a Coricei pode sentar com vocês ali na educação física, a gente não vê uma luz no final do túnel, mas pode ter algum outro colega que vê. Não sei dizer. A experiência que eu estou tendo é que cada vez que eu converso com cada um de vocês, é uma nova experiência totalmente diferente de estágio, que eu não conhecia exatamente, né? Isso até nos remete à importância de fazer esse levantamento, de como está acontecendo esses estágios, como são essas experiências. Então, E daí tem uma segunda pergunta que é atrelada a essa. Os cursos de vocês de licenciatura, os estágios, são de vocês, de Congrade, ou são do DEC ou de outro departamento da FACEP? A maioria é DEC. Então, eu acho que é educação física e dança são próprios nossos. Eu acho que isso também tem uma outra característica particular do nosso curso. Que no DEC eles vêm para um professor de um outro departamento para ministrar, e eu acho que tem essa coisa do professor do departamento de ensino e currículo não necessariamente ser vinculado àquele curso. E o nosso tem esse vínculo, o professor do pré-estágio já leva o aluno para a escola. Eu acho que a nossa diferença de licenciatura em dança e licenciatura em educação física principalmente é essa. E isso eu acho que é um caso para rever internamente dentro das licenciaturas de vocês. Será que teria um espaço para puxar essa disciplina de estágio para o curso de vocês? Eu acho que isso daí viraria a chave bastante para conseguir... Acaba com o departamento. Com certeza, porque estágio é 10 horas de carga horária normalmente por semestre. Acaba com o É um departamento. problema. Desonesto, professor. Sim. Não, teria uma realocação, porque afinal de contas o Pois é, problema não que o sei. DEC resolve iria para o departamento. Um problema resolve surge outro. Não, mas é que assim, o problema que teria levando os estágios para os seus departamentos efetivamente, esses professores teriam que ser realocados para esses departamentos. É isso. Essa seria a solução. Mas eu acho que isso não é discussão Não de é agora, discussão né? aqui. E a terceira coisa, e última, é essa carga horária de extensão de 10%, ela é para além dessa carga horária de estágio. Ou seja, seriam 450, mais 320 dariam... Mas elas não são estágio, né? Mas elas não são estágio. Não são Mas estágio. elas são no ambiente da educação básica, que teoricamente é um ambiente de... tem 400 de Está. prática como componente curricular, Então, que somos. Sim. Só, desculpa, acho que a gente tem 400 de estágio, 400 de prática e as 200 horas de complementar, que nessa resolução isso fica de outra forma. Fica as 400 de estágio, as 320 de extensão, esse complementar some da obrigatoriedade,
coisa fica um pouquinho menor, mas é mais a mesma coisa. Não é 320, né? É 10%. 10% do curso. É. Currículo, né? No mínimo. Professor. Eu sou a professora Maria Cecília do Instituto de Biociências. Então, até vou jogar também para a plateia aqui sobre o estágio passar para o curso, né, para professores do curso da área específica. Então, eu e a professora Maria estamos representando aqui a biologia porque a gente sim tem interesse, e sempre teve interesse de passar parte dessa formação pedagógica para o Instituto. Mas nós somos poucas, né? Então, eu já até ministrei estágios junto com outras colegas dentro do curso e a gente vê muita dificuldade, muita resistência dos colegas das áreas específicas. E acaba que a gente não tem um NDE próprio, a gente não tem uma Congrade própria, a gente não tem uma identidade de um curso de licenciatura de biologia, não temos. E a gente é difícil vencer porque nós somos poucas. Então, assim, quando entra uma resolução, às vezes que dá uma brecha para nós, a gente usa, tá? Não que a resolução seja perfeita, eu estou falando disso não, mas assim, em alguns trechos, para nós, vai ser bom, né? Porque a gente quer que o nosso curso tenha uma identidade. E a outra dúvida também realmente é sobre a extensão, porque ali obriga que seja na educação básica, mas a extensão não é só na educação básica. Pelo contrário, ela é uma experiência extramuros que é muito rica, muito variada, e isso se perdeu, ainda mais com a perda também dos créditos complementares. Então a flexibilização ficou muito difícil. Posso só fazer um comentário? Essa ideia do N10 Tinha que falar no microfone por causa da gravação. Mas não estou conseguindo. Essa ideia, né, a gente não vai conseguir reorganizar estruturas, principalmente de professores aqui dentro em pouco tempo, né? Mas esse movimento do N10 específico da licenciatura pode ser um espaço de aproximação, né, dos institutos específicos com a FACET, né, com as outras unidades ali que participam do curso de graduação. Então, como sugestão, talvez esse poderia ser um primeiro passo. Jair, se quiserem falar no microfone, melhor para gravar. Mas se não quiser... Boa tarde, pessoal. Eu sou o Jair, sou coordenador do NDE do curso de dança. E eu penso que, inicialmente, eu acho que a gente tem que pensar em dois movimentos. E aí eu estou muito de acordo com o Eduardo. Um movimento a gente segue discutindo e vendo como que a gente vai se adaptar, se precisar se adaptar, mas eu acho que a gente não pode abandonar o movimento de tensionar para que a gente consiga ajustar essa resolução para alguma coisa coerente. E a gente não está se negando a uma melhoria na formação. A gente está diagnosticando que tem elementos na resolução que vão piorar. E o caso da extensão, para mim, ele é gravíssimo. É uma falta de compreensão que é a extensão universitária. Obrigar a extensão a ir para dentro da escola, me parece que é para tapar algum furo dentro da escola, que é para gerar atividade dentro da escola e retirar o caráter básico da extensão. Eu comemorei demais o 10% da extensão na formação superior. Isso é sensacional. Colocar o nosso aluno em qualquer lugar dentro da universidade para a formação do estudante, autonomia, isso é básico, foi uma mudança gigantesca. E foi toda por água abaixo nas licenciaturas agora. Acabou. Colocar dentro da escola, no curso de dança, que eu saiba, a gente não tem nenhum projeto que é obrigatoriamente dentro da escola. Nenhum. Então, ou seja, nenhum dos projetos que tem hoje atenderia a resolução. A gente teria que criar um outro projeto que provavelmente vai ser a toque de criar um projeto só para dar conta disso e que vai ser um projeto que está sobreposto ao estágio. Eu entendo que pode ser diferente, que pode ser alguma outra coisa, mas a gente já está dentro da escola. Eu acho que há uma grande confusão entre educação e escola. E as coisas não se confundem. A educação se dá em diversos outros âmbitos, e o professor falou aqui bem. Então, assim, eu acho que a gente precisa tensionar isso, eu acho que é importante que a gente faça isso e que a gente mantenha aquecido isso e a disponibilidade da Prograde, agradecer demais,
por vocês estarem conosco, porque eu acho que é muito importante que a gente faça isso. Entendo que na época da 2 de 2019 talvez não tivesse espaço para diálogo no Conselho e no Ministério. Hoje, o mínimo que a gente pode exigir é diálogo, é um espaço para diálogo e para esses pequenos ajustes, que eu acho que não são gigantescos, eu acho que são pequenos ajustes. Agora, essa questão da extensão, que eu acho que talvez seja mais grave, porque o estágio ainda, ele é grave, é uma mudança grande, mas a gente consegue ir fazendo alguns ajustes e que seja uma observação, e que seja, isso a gente consegue gestionar de alguma maneira. Agora, a extensão da maneira que está na resolução, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ela vai para dentro da escola. O estágio também, ele vai para dentro da escola. Fugindo outras características de outros estágios, vai eliminar isso. Então, assim, eu acho que eu sou a favor desse tensionamento no melhor sentido. Eu acho que é para otimizar a resolução que não teve discussão. O fato é, essa resolução veio para derrubar a 2 de 2019. É para isso que ela veio. E tá bem, bom, atendeu isso. Só que, igual, não teve diálogo, igual, enfim, tudo que a gente reivindicava da 2 de 2019, que eu reivindicava também, não teve para essa. Então, eu acho que talvez uma prorrogação para isso, já que talvez falar em revogação é um pouco pesado, mas uma prorrogação para atender e que se façam ajustes, já que a discussão está aberta ainda. Obrigado, gente. Bom, boa tarde, eu sou a professora Dorcas, eu estou aqui em nome da Congrade da Licenciatura em Artes Visuais e também da Pedagogia à Distância Campus Litoral Norte. Né? Então, assim, né, voltando para o nosso foco, né, em que pé andam essas duas Congrades, assim, com relação a essa resolução. Nas artes visuais, estou muito brava, porque estamos trocando a Congrade nesse momento. Então, assim, a Congrade que está saindo está dizendo assim, não, vamos deixar, porque eu não vou me envolver com isso, vamos deixar para a próxima. E a que está chegando ainda não sabe que vai pegar isso aí na mão, né? Então, a gente está num limbo e eu não sei para onde vai essa discussão, quando vai ser essa discussão, como vai acontecer, se a gente vai ter tempo hábil para adaptar ou se vai ser uma coisa toque de caixa, vamos fazer assim, pronto, acabou. Não sabemos. Né? Então, a gente está, assim, de fato, num estresse nesse momento. Com relação à licenciatura em Pedagogia à Distância, né? Logo que saiu essa resolução, a gente estava exatamente escrevendo o projeto para uma nova turma, né? Os cursos à distância são PEGs, então a gente precisa fazer o projeto, encaminhar, o AB, toda uma função. Estávamos bem fazendo esse projeto e quando começamos a estudar e começamos a tentar adaptar para essa nova resolução, a gente viu que isso não ia para frente, né? Porque apesar de a gente não ter falado tanto de educação à distância, que o Alex não tem focado tanto, mas os cursos à distância ficam praticamente inviabilizados a partir dessa resolução. Inviabilizados no contexto da universidade pública, onde os cursos à distância são PEG e dependem de financiamento UAB, né? Só para resumir, assim, os cursos à distância precisam ter 50% de presencialidade. Né? E os cursos à distância UAB funcionam em polos. E essa presencialidade significa o professor se deslocar até o polo para dar aulas. E aí vocês imaginam 50% do curso, um curso oferecido pela URGS que tem um polo lá em... Igrejinha, acho que ainda é perto, né? Vamos lá, Marau, acho que é bem longe, né? Mais longe. Como operacionaliza isso? Né? Um professor... 6 polos, né? Um em Jaguarão, outro em Marau, outro, sei lá, em Santana do Livramento. Como faz isso? E dá aula aqui ainda também, né? Presencial, porque o AB entra no outro pacote. Então, é uma coisa inviável para a gente fazer, sem falar que educação à distância no sentido de democratizar, de possibilitar as pessoas que estão distantes das universidades poderem estudar, mas elas vão ter que ir para o polo toda semana. Como funciona isso, né? Então, é uma coisa meio louca, assim. Então, a gente está com o projeto parado, mas esta semana recebemos uma pressão de que os cursos
sejam adaptados e entrem em funcionamento, assim. E aí a gente vai fazer uma reunião na próxima semana para tentar ver o que e se é possível a gente fazer alguma coisa, talvez em polos próximos, polos no campus, que parece uma coisa também meio esquizofrênica, né? A gente fazer um curso à distância com um polo dentro do campus, né? Então, não sei, a gente está em limbos, esperando decisões, tá? Obrigada. Só fazer um comentário que realmente em novembro a gente teve o diálogo sobre a licenciatura e a EAD. Ali em novembro a gente já tinha uma certa notícia de que tinha uma resolução sendo elaborada para tentar resolver alguns desses problemas do EAD. Estamos em abril e ainda não saiu essa resolução, né? Então está em vias aí, parece. Né? Eu acho que vocês sabem mais do que eu, algumas pessoas aí até, como que está um pouco essa instância. Mais alguém? Obrigado. Sou Mário, da Congresso da Geografia. Na verdade, eu até teria várias observações sobre muitos dos comentários feitos aqui, mas vou tentar ser um pouco mais objetivo por conta da nossa questão que temos aqui. Uma questão que você comentou que eu achei que eu realmente gostaria de esclarecimento é a respeito dos NDE. Pelo que eu entendi, você está propondo, você, entre aspas, né, propondo que a gente tenha NDE separados para bacharelado e licenciatura. E eu gostaria de um pouco de esclarecimento, porque a princípio eu gostaria de dizer que eu sou contra. Eu mesmo estou lá no Vale, mas eu sou licenciado. Na verdade, o próprio NDE, todo mundo que está no NDE da Geografia dá aula também para a licenciatura. Provavelmente mais da metade dos professores não são bacharéis, são licenciados também. Então, eu particularmente não vejo muita vantagem, especificamente, talvez em outros cursos isso seja vantajoso, mas para a geografia eu não vejo nenhuma vantagem em nós separarmos um NDE para bacharelado e outro para licenciatura. Então é uma pergunta mesmo em termos de esclarecimento. E, desculpe, antes disso, e só para finalizar, para não dizer que eu não comentei alguma coisa das várias falas aqui, eu acho que eu também concordo que não só a URGS, mas outras universidades que estão detectando problemas nessa resolução, a gente deveria, como instituição e como instituições de ensino superior, fazer pressão para que haja uma mudança, um adiamento e uma mudança, pelo menos, em alguns aspectos dessa resolução. Porque eu concordo com várias questões que foram colocadas aqui, essas mudanças do estágio, essas outras mudanças que apareceram, que são realmente muito falhas, são um retrocesso perto do que já foi das mudanças anteriores. Tá certo? É só essa sugestão e a pergunta um pouco mais objetiva. Obrigado. A pergunta eu vou passar para o especialista maior aqui. Boa tarde. Eu sou Neuza, da Congrade nesse momento, a partir do dia 10 do mês passado, da licenciatura em Física. E para responder essa tua pergunta, eu queria contar uma história. A gente, no Instituto de Física, tem o curso de bacharelado, que era mais antigo, mais tradicional, a licenciatura veio depois, algumas décadas depois, mas a gente tem um grupo de pesquisa em ensino de física, que tem lá uma pós-graduação em pesquisa em ensino de física, e somos lá 13 professores, e a gente batalhou muito para deixar de ser, digamos assim, entre aspas, o primo pobre do bacharelado, a licenciatura ter uma identidade própria. Na resolução de 2015, a gente viu ali uma grande oportunidade. A gente trabalhou muito, a gente construiu um NDE para a licenciatura, fizemos uma reestruturação curricular profunda. O próprio departamento colegiado lá nos exigiu, vocês querem fazer essa profunda reestruturação, então consigam professores para isso. Aí a gente lutou. Aqui na Prograde ganhamos 3 vagas, conseguimos implementar e a nossa
o nosso curso com outra cara, entre aspas, com uma identidade própria de formação de professores e não mais de formação de pesquisadores, foi implementado a partir de 2018/1. O departamento, o colegiado, todo mundo aprovou porque ganhamos as vagas, fizemos concurso, o Alex é um dos nossos ingressantes. E no ano seguinte, em 2019, o departamento, enfim, o Instituto de Física, sensível à nossa luta, acabou criando 2 congrades. Então, hoje a gente tem uma congrade específica para a licenciatura, a gente achou que foi uma grande conquista, a gente cuida da licenciatura e o bacharelado tem lá suas características e sua vocação lá para formar pesquisadores. Então, eu só queria contar que, às vezes, ter uma licenciatura, um NDE ativo, a gente consegue grandes conquistas, a gente ficou feliz. Sim. O que aconteceu é que a nossa reestruturação lá, o Alex me lembrou agora, ela foi tão profunda, ela mexeu tanto com o Instituto de Física, que o bacharelado se deu conta, nossa, mas eu acho que a gente também tem que mexer fazer uma inovação na nossa estrutura curricular. Eles mudaram agora, em 2023, 2023-1, né? Começou a nova estrutura, eles trabalharam bastante. E o que eles nos contam até hoje, a gente pegou o PPC de vocês e olhou o que vocês fizeram, fizemos um pouco igual, claro, com suas características diferenciadas, porque é um bacharelado, e com outras disciplinas. Mas, por exemplo, a gente introduziu idas na escola desde o primeiro semestre. Isso foi uma conquista incrível. E a gente introduziu uma disciplina chamada Introdução à Física, que num primeiro momento os bacharéis disseram, vocês estão introduzindo Física 0 antes da Física 1, Mas isso deu muito certo, porque os nossos alunos da licenciatura, que chegam, a gente sabe, da educação básica com muitas lacunas, principalmente depois da pandemia, eles fazem Introdução à Física, que é suprindo lá algumas lacunas, falando também da ofício de professor, etc., enquanto eles estão fazendo o cálculo 1. Aí eles vão fazer Física 1 quando eles já terão feito o cálculo 1. E isso deu uma redução da evasão. E aí o bacharelado fez a mesma coisa, introduziu, não com o mesmo nome, Introdução à Física, um pouquinho diferente, mas introduziu também. Então, as nossas conquistas chegaram lá. Obrigada. Então, não é obrigado, né, a ter, mas às vezes o NDE, essa diversidade acaba conquistando, né, outros espaços, mas eu acho que é interessante que às vezes a experiência de um curso é diferente para o outro, né, como tu colocaste agora, né, assim, para nós é interessante esse diálogo com o bacharelado. Então, isso na URGS é assim, né, a gente tem uma diversidade muito grande de encaminhamentos. Então, se está funcionando, né, eu acho que não tem problema de continuar junto. Mais alguém? Acabamos as perguntas? Acho que quer fazer o encaminhamento? Ninguém mais quer falar nada? Pode. Só para complementar, mas a gente também tem angústias. Por exemplo, essa questão da extensão ter que ser na escola, para nós é um problema, porque a gente tem disciplinas que têm 3 décadas já na nossa licenciatura, que são disciplinas que deram muito certo e a gente manteve na reestruturação, se chamam unidades de conteúdos 1 e 2, onde a gente repassa todos os conteúdos lá de Física 1, 2, 3 e 4, Física Moderna, enfim. Não, Física 1, 2, 3 e 4, olhando, então, para como fazer uma transposição didática para o ensino médio. Ensino fundamental e médio, enfim. Porque a nossa licenciatura passou a habilitar também para o ensino fundamental anos finais. E aí, essas 2 disciplinas são disciplinas que têm uma carga horária imensa, elas têm 6 créditos.
3 encontros semanais, e a professora, enfim, prepara as aulas na universidade, dentro dos laboratórios de ensino, e os alunos vêm para a universidade ter aula. Então, sempre desde a criação, sim, alunos da educação básica, vêm para ser alunos dos nossos alunos, lá na extensão, dentro da URGS. Então, o que existe? Um projeto de extensão, todo semestre renovado, em que a gente publiciza isso para as escolas, na internet, em tudo que é lugar, para os alunos virem se candidatar, enfim, para fazer extensão. Então, vem alunos desde da escola do ensino básico até pessoas, às vezes com 60 anos, vêm lá fazer nossos cursos, mas eles vão para a universidade. Então, por quê? Porque as aulas são muito experimentais. A gente revisa todas as grandes áreas da física dentro do laboratório de ensino, laboratório experimental. E daí a gente não pode levar os nossos laboratórios para fazer os experimentos que a gente faz ali, que são às vezes complexos, às vezes demanda materiais especiais e tal, não tem como levar para a escola. Então a gente está num dilema. Essa resolução de 2024 nos botou nesse problema. Temos outras 2 disciplinas que sim, vamos para a escola, os alunos vão para a escola fazer extensão, mas essas especificamente a gente não pode ir para a escola. E elas são disciplinas de sucesso. Sempre vem alunos, eles gostam demais. E então. Mas nesse caso, eu não sei, eu acho que a gente pode entender que a proposta é que a extensão seja na educação básica, mas necessariamente não precisa estar no lugar, endereço, rua, número da escola. Essa é a nossa pergunta. É uma questão de interpretação? Vamos interpretar que estamos cumprindo? Acho que sim, e nesse caso poderia ter essa disciplina que vai atender os alunos, que tem uma carga horária extensionista, mas ao mesmo tempo pode ser também um projeto de extensão que acontece no mesmo tempo que vai atender essas outras pessoas que não estão matriculadas na escola. Acho que daria conta fazendo essa manobra. Só para comentar que na reunião do Colégio de Pró-Reitores, a maioria das instituições que estavam presentes em janeiro se manifestou nesse sentido, com essa interpretação. Marcelo? Oi. Eu vim aqui mais para dar uma visão como aluno da URGS. Eu estou ajudando na Cordicen desde o ano passado e assim tem sido uma experiência muito boa, porque como um aluno que venho de escola pública durante toda a minha vida e do interior de um estado no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, tive muitos dos meus professores dando aula, tendo magistério ainda, nem foram realmente feitos a licenciatura, e professores excelentes que eu agradeço até hoje muito. E então, estando ajudando na Cordicen, eu vejo assim, eu adoro estar participando, vendo toda essa evolução e como todos os professores aqui trabalham bastante. E, assim, como aluno, a questão, dizendo mais sobre a extensão, eu vejo um problema em relação a o que os alunos vão poder explorar. Porque a partir do momento que a extensão é algo liberado, é algo aberto, que não está fixado a você ter que trabalhar somente na educação básica, você tem muito mais oportunidade de conhecer e se conhecer. E um professor que se conhece, eu acredito que ele tem muito mais a oferecer. Então, assim, eu tive muitos professores que são completamente apaixonados pelo que fazem. E, assim, isso porque eles atuaram em várias, não somente naquela área, atuaram em várias áreas e viram que aquilo lá é realmente o que ele ama. Então, acho que a faculdade é o momento onde a gente vai aprender sobre si mesmo e sobre o que a gente vai ser para o resto da vida. Então, a partir do momento que a gente diminui a quantidade dessas experiências, eu acho que prejudica também na formação. Então, eu acho que é muito interessante ter algumas atividades junto com alunos de educação básica, mas só que também é interessante que o aluno possa ter experiências fora desse contexto. Mas nisso. Obrigado. Mais alguém gostaria? Por favor.
Boa tarde, colegas. Eu sou o Jefferson, aqui da Facete. Não estou representando ninguém, sou eu mesmo. Eu estou na licenciatura de Educação do Campo, quero ter uma experiência interessante, mas eu quero chamar a atenção de uma questão, talvez a gente possa evoluir para um chamado às escolas. Eu estava, até o semestre passado, no estágio da Sociologia, e os meus alunos eram do curso da noturno, tinham muita dificuldade de encontrar escolas para estagiar, porque era o EJA ou era horários que eles não podiam, enfim. Então, acho que nós temos que, numa expressão antiga, conversar com os russos. Talvez uma ideia para a Colicem é chamar, né, o pessoal da Secretaria de Educação ou do município, para ver o que as escolas também veem, né, assim como os alunos veem, os nossos alunos dentro da escola. Talvez tenham ideias interessantes para se pensar nessas questões, por exemplo, do estágio desde o primeiro semestre. Que na licenciatura em Educação do Campo, a Márcia está aqui, nós até certo ponto já estamos exercendo, porque os nossos alunos, desde o primeiro semestre, já participam em atividades de extensão, algumas disciplinas nas escolas. Fica como ideia. Não, agradecer sempre as sugestões, né? Acho que é esse o intuito, né? E realmente precisamos chamar mais a rede estadual, a rede municipal para o diálogo, né? A gente tenta muitas vezes chamar esse diálogo mais para as questões burocráticas, mas acredito que não é só para as questões burocráticas, mas também para as questões pedagógicas aí relacionadas ao estágio, né? Eu acho que muitas das questões, fazer só um comentário sobre o trabalho do grupo, né, de trabalho que se debruçou para estudar a resolução, muitas das questões que nós conversamos aqui está registrado, né, nesse documento, em que faz, então, uma comparação entre as resoluções a 2002, a 2015 e a 2024, e a gente discute muito esse reducionismo que existe da concepção tanto da concepção do estágio quanto da concepção de extensão. Na concepção de estágio, não, de educação. Entender o espaço de educação, como o Marcelo coloca agora, né? Aprender, né, em outras práticas também nos forma, e a gente está pensando numa formação mais ampla e não só de uma prática escolar, mas que forma esse professor. Então, é um documento que já traz várias questões também sobre o EAD, sobre a extensão, sobre as práticas como componente curricular, e é um documento que está disponível no Lume, que pode subsidiar aí, daqui a pouco, as discussões dentro dos cursos também. Não sei se mais alguém gostaria de pontuar alguma coisa. Bom, falar também, bom, primeiro apresentar, tá? Eu sou o Felipe, sou da Congrade, sou TAI na Congrade Ciências Biológicas. E sobre essa questão da extensão, bom, primeiro trazer de novo o que o Eduardo falou, na verdade, porque eu concordo com essa questão que a gente fica numa incerteza, né? Daqui a pouco chega uma nova resolução de cima, aparentemente do nada, né? E é trabalho dos técnicos que ficar readequando. Bom, então, primeiro pontuar essa questão. Segundo, a questão da extensão, né? Porque, por exemplo, no nosso curso, olha, pelo menos, talvez não semanalmente, mas uma vez a cada 2 semanas chega um aluno na minha sala, ou pelo menos me envia um e-mail e pergunta: olha, Felipe, em que atividade de extensão que eu posso me envolver? Porque ele simplesmente não sabe, né? Porque quando houve a curricularização da extensão, o que ficou assim claro, já estava na verdade, mas ficou mais claro, é como entre os 3 pilares da universidade a extensão é menos valorizado, porque assim, ensino, pesquisa, estão num pedestal, enfim, mas a extensão acaba sendo muito desvalorizada, e postagem no Instagram não é exatamente extensão, né? Extensão é a gente pensar como que a universidade pode chegar, enfim, na sociedade na qual nós nos inserimos, né? Que não é que esteja fora dos nossos muros, enfim, que está aqui dentro também.
E concordar até com... Esqueci o teu nome. Marcelo. Porque, assim, eu percebo todos os semestres a dificuldade que os alunos já têm para completar essa carga horária de extensão. Pelo menos na bio é muito difícil completar só nas disciplinas. Então, os alunos têm que entrar em algum projeto. E a gente chega à questão também da informação, porque os alunos não sabem que tem que fazer parte da equipe executora do projeto. Bom, mas essa é uma outra questão, talvez. Mas, no momento que a gente limita somente a educação básica, a gente tem um problema muito grande, porque são muitas horas. No curso na licenciatura, lá na bio, acho que está em 336. Enfim, número variável, né, de acordo com o ano. Mas eu acho que está em 336. E eu já estou imaginando que vai ser muitíssimo difícil dos alunos conseguirem cumprir essa carga horária, ao menos se a cultura de extensão na universidade continuar como está. Que enfim, a extensão não é valorizada, né, da maneira como deveria, e, no entanto, os alunos têm que fazer extensão para se formar. Então, eu acho que esse é o ponto que eu, no cotidiano de Congrade, falando com os alunos, identifico com o ponto que futuramente pode ser o ponto mais complicado. Era isso. É isso, pessoal. Vou passar para os encaminhamentos finais. Pode ser? Eu acho que tenho aqui... Isso. Que é importante também para a gente, né? A gente fez um formulário no Google Forms com algumas perguntas de como que vocês imaginam que a gente aqui dentro da URGS possa trabalhar conjuntamente para discutir essas questões da resolução, né? É importante, isso que o Eduardo traz, né, da gente agir, sim, em duas instâncias, pelo menos, né? Acho que foi não só o Eduardo, quem mais que trouxe? Foi aqui também na dança, né? De agir em pelo menos duas instâncias, né? Uma primeira, pensando dentro aqui da URGS, como que a gente pode olhar para os nossos currículos, pensar, né? Então aqui tem essa questão da extensão, de entender essa extensão nas instituições escolares um pouco de forma mais ampla, que não precisa ser no endereço ali na escola, necessariamente. Então, essa parte mais da operacionalização ali do pedagógico, até para a gente não perder boas experiências que a gente já desenvolve, né? E eu acho que esse é o nosso maior incômodo, né? Vem uma nova resolução e ela não olha para as experiências já bem desenvolvidas, né? E a segunda instância, né, da gente realmente, daí pedir até para a professora Ládia, ter esse olhar de ver como que a gente pode atuar politicamente junto aos pró-reitores de graduação, talvez pró-reitores de extensão também envolver, porque eles juntos podem ter força para essa briga do que significa extensão dentro da universidade, né? Como mínimo tentar sensibilizar para uma... Né? Me parece que tem uma pequena mudança ali na extensão, do entendimento dela dentro da resolução, já nos ajudaria muito no olhar para o currículo das licenciaturas. Não é tudo, né? Mas daria um grande passo, né? Eu entendo que é um pouco isso. Bom, nesse formulário tem algumas questões lá, coloquem, né, sugestões, como que pode ser o encaminhamento futuro, quem desejaria, de repente, ter a visita da Corlicei ali, né,
num primeiro momento, né? Claro que no primeiro momento a gente focaria nos 7 cursos ali, que tem um imediatismo maior, mas também até nessa ação política, como que a gente pode desenvolver. Se alguém tem contatos outros, né? Comentar, eu faço parte da Unfop também, né? Na Unfop ali vai sair um documento mês que vem que vai pedir a revogação dessa resolução, né? Mas ali já tem um certo entendimento que não tem muita força, né? Porque a briga foi muito intensa para 2 de 2019, né? Foi muito intensa para 2 de 2019 e precisou ter uma mudança de governo para mudar a resolução, né? E daí parece que a gente não tem tanta força agora, tanta gás para isso, e se pensar que precisa ter uma mudança de governo para mudar a resolução, a gente fica até preocupado com isso, né? Então não é o que a gente gostaria, né? Porque daí viria algo talvez pior, né? Então para a gente também se situar nesse contexto político. Preencham, né? Preencham, se coloquem lá, né? E não sei, vocês acham que de repente um próximo diálogos sobre estágio seria essa temática, sobre extensão? Sobre extensão do fórum de congressos, eu acho que no próximo já vamos chamar a extensão. Tá. E tem parecer também. Tem parecer. Então, estágio, tentar, né? E daí, nesse sentido, o que é interessante, né? Não é ter necessariamente o palestrante aqui, né? Mas que vocês tragam experiências como estão vendo essa questão de estágio. E cada vez que cada um de vocês fala, é uma possibilidade nova que a gente não tinha aventado. Essas gravações, né, a gente deixa lá no site da Corlicem, né? Então é importante, caso queira socializar, né? É bem relevante, eu vou deixar o fechamento para... Bom, então esse formulário de participação é um formulário que nós queremos reunir essas informações para ter a documentação, né, dos encaminhamentos necessários. Então é importante, a Beatriz vai enviar também o link, né, pelo site, vai ficar disponível. Alex, agradecer a todos e convido vocês para tomar um café e... Estou aqui avisar. Quem não fez a inscrição ali, tá? Pode fazer para ganhar o certificado, né? Muito obrigada, Alex, pela Não, só lembrando, quem quiser as horas pela Edurgs, mesmo que o nome não esteja aqui, pode colocar aqui na planilha. E a gente colocou esses 2 cartazinhos para quem quiser certificado via extensão. Aí tem QR Code, entra ali no preenche e a gente manda para a extensão.